E muito bem. Boa noite oficialmente, então, agora. Algumas pessoas já chegaram. Boa noite oficialmente para quem está acompanhando mais uma palestra do Instituto Belmonte. Muito prazer para quem não me conhece. Eu sou o Rodrigo Belmonte, especialista em programação neurolinguística, psicanalista, psicodramatista, analista corporal e entre outras especialidades aí da linha do desenvolvimento humano, para mais uma palestra, mais um conteúdo aí a respeito do desenvolvimento humano. E desta vez o tema é Guerra dos Sexos. Na verdade é uma provocação para que a gente não entre mais em guerra, né? Porque é que a gente vive em pé de guerra, tanta gente vive em pé de guerra com o sexo oposto. Quem já acompanhou palestras minhas anteriormente sabe que eu já falei algumas vezes sobre esse assunto, sobre esse tema, que é um tema de extrema relevância para a gente poder ter relacionamentos mais saudáveis, que se refere ao seguinte, a como lidar com, aí não é só uma questão de lidar com o homem ou com a mulher, não, o que eu vou provocar aqui é algo relacionado à energia masculina e à energia feminina, e a característica que está presente em cada um, a característica principal que está presente no homem, a característica principal que está presente na mulher, aliás, as características principais, e fazem com que muitas vezes a gente tenha conflitos por não saber lidar com essa característica que costuma ser muito diferente da nossa própria. Então, a do parceiro é alguma característica muito diferente com quem a gente acaba gerando conflitos diversos, e para evitar esses conflitos, uma das coisas mais importantes é ter a informação que eu vou passar aqui para vocês a respeito das energias do homem ou a energia masculina. Então, normalmente ela está mais presente no próprio homem, e a energia feminina, que normalmente está um pouco mais presente na mulher. E vamos entender como lidar com tudo isso de um jeito muito mais saudável, para a gente não ter que ficar sofrendo mais e fazendo aquelas questões, ai, mulher é isso, ai, homem é aquilo, e ficar com aquelas generalizações, todo homem é isso, toda mulher é aquilo, e viver nessa bagunça de relacionamentos. A gente não quer isso, a gente quer relacionamentos saudáveis. Então, vamos falar sobre energia masculina e energia feminina, que vai muito além de simplesmente falar de homens e mulheres, tá? Então, dando início a isso, por que eu coloquei guerra dos sexos? Guerra dos sexos porque, se a gente for considerar estatisticamente a grande maioria das pessoas, naquilo que diz respeito a relacionamentos com o sexo oposto, vivem momentos com muita frequência de verdadeira guerra com o sexo oposto, por não entender ou às vezes nem se esforçar em entender como é que esse outro funciona, o que é que estimula essa pessoa a ir para um lado ou para o outro, se é mais racional, se é mais emocional, falar mais ou falar menos. Não importa, eu vou abranger aqui uma série de conceitos que explicam alguns funcionamentos básicos de como a energia masculina funciona e como a energia feminina funciona. E se a gente não entende isso, existe realmente num percentual muito grande das nossas vidas guerras, verdadeiras guerras com o sexo oposto. Então, vamos começar com a perguntinha básica. Eu gosto de provocar no começo das minhas palestras algumas provocações, e a provocação inicial é: se você acredita que você conhece como funciona um homem e se você acredita que você conhece como funciona uma mulher. Eu gostaria que quem estiver aí do outro lado, por favor, coloque então algumas respostas aí nos diversos canais, no Zoom, no Instagram ou no Facebook, quem estiver acompanhando, por onde for, por favor, coloque aí: eu acredito que eu conheço como os homens funcionam. Eu acredito que eu conheço como as mulheres funcionam. Só coloca sim ou não. Se você colocar um não, talvez você esteja mais aberto a conhecer um pouco mais. Se você disser sim, talvez você seja confrontado em relação a algumas coisas, mas eu quero saber como você acredita que você lida com principalmente o sexo oposto. Então você diz aí sim. Então, se você é homem, significa que você está dizendo que você conhece a figura. Se você é homem, se você conhece a figura feminina, você sabe como ela funciona. Se você é mulher, você acredita que você conhece bem como os homens funcionam. Então coloca aí sim ou não, por favor. Quero saber como é que o pessoal aí do outro lado está lidando com esta questão. Conhece ou não conhece? E não tem resposta certa nem errada, tá? É só para saber a percepção mesmo de quem está aí do outro lado. Muito bem.
Já surgiram algumas respostas. Vamos ver se realmente vocês conhecem. Surge mais ou menos. O mais ou menos também vale, mais ou menos. Algumas coisas conheço, outras não. Então tá, então vamos ver como é que isso funciona. Para entender como é que essa coisa toda funciona, eu vou fazer uma provocação em relação a processo de comunicação relacionado a uma historinha, vou usar uma metáfora, né? O Bertinho já colocou aí nos seus comentários, temos muito a aprender, exatamente. Temos muito a aprender e vamos ver se com algumas histórias e com alguns exemplos e com algumas teorias consigo contribuir para que esse aprendizado aumente. Então, olha só. Eu vou começar contando uma historinha rápida, uma historinha curta. É uma metáfora que diz a lenda que de fato isso aconteceu. Mas o que importa é o teor da história e o ensinamento que ela traz para a gente. Que é a história do miolo ou da casca do pão. Algumas pessoas conhecem essa história, mas eu vou contar ela de uma forma resumida aqui para fazer uma provocação do sentido moral dela. Miolo ou casca de pão. Então, muito bem, uma das coisas que se fala a respeito de casais é que um dos principais problemas que existem é de comunicação. Né? Uma das frases clichês a respeito de problemas de relacionamento, problemas com casal, problemas de uma pessoa de um sexo com uma pessoa de outro. São problemas de comunicação. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Essa história do miolo ou da casca do pão começa assim. Esse casal está, então, já há muitos anos juntos. Eles estão agora jantando, estão na mesa da sala de jantar, estão jantando. Tem lá alguns pãezinhos para acompanhar o jantar. E aí o homem, tá? Vamos dizer que seja o marido, então o homem do casal, pega esse pão, ele corta o pão pela metade e passa o pão para a esposa, passa o pão para a mulher. E a mulher está num daqueles dias onde já voltou estressada do trabalho, aconteceu uma série de coisas, a cabeça já está um pouco cheia. E algumas coisas na relação, coisa que quase nunca acontece, né? Algumas coisas da relação estão ali já há um bom tempo, meio sem resolver, algumas discussões aqui e ali que não foram bem resolvidas. Então, já chegou em algum ponto aí de um certo cansaço, uma certa sobrecarga também do próprio relacionamento. E aí ela está ali jantando e ela recebe então do marido a casca do pão. O marido pegou o miolo do pão e passou a casca para ela. E ela, de repente, explode naquela mesa. Ela vira então para o marido e fala: poxa vida, há anos que você se comporta como um verdadeiro egoísta na nossa relação. Então você sempre pega para você o miolo de pão e fica passando a casca para mim. Quanto egoísmo! O marido olha completamente espantado com aquele comportamento dela, completamente espantado, arregala os olhos e vira para ela e diz: ué, mas eu achei que você gostasse mais da casca do pão. Por isso eu tiro o miolo do pão e dou para você. Aí a mulher falou: não, mas como, que absurdo, eu gosto do miolo do pão. Aliás, eu gosto muito do miolo do pão. Como assim eu gosto mais da casca? Você que gosta do miolo e fica me passando a casca. E aí ele falou: não, na verdade, o que eu mais gosto é a casca do pão. Eu não gosto mais do miolo do pão, eu gosto da casca. Só que eu passo a casca para você porque eu achei que você gostasse. E aí um fica olhando para o outro, meio que sem entender. Tem alguma coisa aqui que a gente não tá sabendo, que a gente não está conhecendo aqui sobre o outro. Então, peraí. Aí a esposa vira para ele e fala: tá, mas então quando foi que você entendeu? Quando foi que você aprendeu isso sobre mim? Que eu prefiro a casca do pão e passou então a me dar a casca. Então, lembra, muitos anos atrás, e aí eles foram recordar como é que foi o começo da relação deles. E aí foi uma coisa muito interessante, porque no começo da relação, o que aconteceu? No começo da relação, tem toda aquela preocupação de conhecer como o outro funciona, o que o outro gosta e procurar agradar. E depois, por alguma bobeira nossa, a gente vai meio que esquecendo disso. Então, nesse começo de relação, em algum momento, esse homem viu aquela mulher comendo um pão, não importa onde, um café da manhã que eles estivessem tomando, num próprio jantar, em algum momento, ele viu ela pegando um pedaço de pão e comendo
De repente ela separou ali a casca do miolo e naquele momento ela comeu a casca. E ele deu o significado assim, nossa, ela gosta e prefere a casca do pão. E vou começar a fazer isso. Ele começou a fazer no intuito de agradá-la por ele ter visto que ela pegou a casca do pão. E aí ela disse, peraí, nossa, eu me lembro da gente ter tomado café juntos e realmente eu fiz isso porque um dia eu vi você comendo uma parte do miolo do pão, então naquele dia eu cortei e dei o miolo para você porque eu achei que você gostava do miolo. E aí eles perceberam o que é que estava acontecendo entre os dois. Eles simplesmente pararam de se comunicar por imaginar o que o outro queria, gostava ou preferia, e a grande conclusão de um e de outro, por estarem um tentando agradar o outro, a do homem foi, peraí, ela prefere a casca do pão, eu vou sempre pegar o miolo então para mim e deixo a casca para ela porque ela gosta. Ela achando que, né, por um tempo, poxa, ele prefere o miolo, eu gosto também, mas ele prefere, vou deixar o miolo. Vamos ver, quem sabe um dia ele, né, ele divide um pouco mais comigo, mas eu vou deixar o miolo com ele. E de repente a coisa era invertida. Ele preferia a casca e ela preferia o miolo, só que eles simplesmente não estavam fazendo isso um pelo outro porque pararam de conversar um com o outro. Simplesmente pararam de trocar informações, conhecimentos até, mesmo que superficiais, mesmo que coisa em cima de coisas relativamente simples, como eu estou dando exemplo aqui, que é a metáfora do miolo ou da casca do pão. Afinal de contas, do que é que o seu parceiro ou sua parceira gosta? E o que é que você está fazendo por isso? E mais, será que você realmente sabe o que seu parceiro ou sua parceira gosta? Independente do tempo que vocês estão juntos. Porque se tem uma frase que faz a gente cair numa tremenda armadilha, é a frase que muita gente que já tem aí 5, 10, 15, 20 anos de relacionamento, acaba dizendo assim, não, eu sei como ele funciona, eu sei como ela funciona, eu sei como a minha mulher funciona, eu sei como o meu marido funciona. É a frase típica que todos acabam utilizando. E esquecem que muitos dos significados foram dados lá no começo da relação. Quando um estava lá fazendo todo o possível para agradar o outro e não se incomodava muito com as coisas, mas aí elas começam a repetir, a se repetir, a se repetir, o tempo vai passando e aí a comunicação cessa. E aí a gente continua agindo dentro do relacionamento baseado naquelas mesmas premissas, né? Em tudo aquilo que foi aprendido no começo da relação. Essa não é a forma mais inteligente de lidar com problemas, com conflitos, com diferenças. Muito pelo contrário, a metáfora do miolo e da casca do pão ensina o seguinte, que mesmo depois de 20 anos juntos, tinha algo muito simples e muito básico que um não conhecia sobre o outro, mas que estava servindo o quê? Para sobrecarregar a relação. Ela achando que ele era muito egoísta e ele muitas vezes achando, poxa, sou sempre eu que abro mão em nome de alguma coisa que ela gosta. Quando, na verdade, eles é que estavam dando significados completamente equivocados e não estavam conversando um com o outro. A partir daquilo, os dois começaram a conversar de uma forma muito mais aberta, muito mais transparente e começaram a realmente agradar um ao outro, sem mais aquela coisa do começo da relação, né, de tenho que agradar. Não, agradando simplesmente porque existe um sentimento muito forte entre os dois e tem que ser de uma forma transparente. Se eu não falar exatamente como eu funciono e o que eu prefiro, o que eu gosto, eu não vou ter uma relação saudável. Então, esse primeiro toque aqui é a respeito de comunicação. E não é à toa que eu estou falando isso e só por conta de uma historinha dessa do miolo ou da casca do pão. É por algo ainda mais profundo, que na verdade isso é resultado de pesquisas realizadas já há muitos anos sobre conflitos de relacionamento. Uma das pesquisas que eu vou trazer aqui para vocês para sustentar tudo isso que eu vou apresentar, que é um dos problemas, o problema número 1 seria realmente de comunicação, é resultado da pesquisa da Associação de Psicologia Americana, tá? American Psychological Association. Eles indicam, pela pesquisa que eles fizeram, que a razão mais comum para término de relacionamentos é justamente a falta de comunicação. É o número 1, é o fator número 1 de término de relacionamento. É não conversar, não falar, não se comunicar. De uma forma aberta, de uma forma transparente. Pois bem, então, por que a gente insiste em fazer isso se tá lá, tem algo indicando que de uma simples comunicação já resolve tanta coisa? Muitas vezes a gente tem medo de expor como a gente funciona por ser muito diferente do outro.
Então, beleza, vou agora fazer mais uma provocação. Se a gente simplesmente se comunicar um pouco mais com o parceiro ou com a parceira, como é que fica? Tudo se resolve? Todos os problemas se resolvem? A resposta é ainda não. Eu consigo eliminar uma boa parte dos conflitos. Eu consigo resolver aquilo que é considerado o problema número 1 para término de relacionamento. Mas esse é o primeiro grande passo para se melhorar. Mas não é só isso, é preciso saber um pouco mais, é preciso saber como o outro funciona para poder ter relacionamentos realmente saudáveis e com muito mais compreensão. Então precisa saber como que o outro funciona, como que a outra funciona. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar algumas dicas aqui, trazer mais algumas teorias, vou me basear principalmente em 2 delas, que vão embasar muito as dicas que eu vou dar aqui para vocês para melhorar consideravelmente a relação com o sexo oposto, o conhecimento sobre como esse outro ou essa outra funciona. Então vamos lá, para sair um pouco dessas discussões de homem é assim, mulher é assado, homem é apressado, mulher gosta de falar muito. Olha quanta frase clichê e genérica que existe por aí. Uma mulher só reclama, não, é o homem que só reclama. Vamos parar com isso? E vamos entender realmente como é que os processos internos, como é que a nossa mente funciona num processo, uma parte mais básica dela. Então, como eu falei, eu vou me basear em 2 teorias e vou trazer aqui a primeira. E a primeira teoria, ela é baseada em algo que em algum momento se transformou, até numa piada, numa brincadeira, que algumas pessoas começaram a abordar. Vou comentar 2 delas. A teoria em si é aquela teoria das caixinhas e do fiozinho desencapado. Quem aí do outro lado, inclusive, conhece, pode colocar já nos comentários. Ah, eu conheço essa história, eu conheço essa metáfora. Quem aí do outro lado conhece a metáfora da caixinha e do fio desencapado? Porque a teoria que eu vou apresentar, que é uma das principais teorias e a que melhor explica o funcionamento de energia masculina e energia feminina, é a brincadeira que algumas pessoas exploraram já a respeito das caixinhas e dos fios desencapados. Então, quem aí conhece, pode colocar, opa, eu conheço. Porque aí depois a gente pode trocar um pouco mais de ideia e pegar alguns exemplos aí de vocês. E aproveitando o momento, eu reforço que agora eu vou passar, durante esses primeiros minutos, aí até completar mais ou menos uns 50 minutos no máximo de palestra, eu vou apresentar toda a teoria e depois eu quero entender com vocês os problemas, as dificuldades que vocês vêm tendo e dúvidas que vocês têm a respeito de como conhecer e como lidar melhor com o sexo oposto. Tá? Ah, mas Rodrigo, eu tenho relação homossexual, é uma relação com o mesmo sexo. Tudo bem, eu vou falar de energias masculina e feminina. E isso também fundamenta as relações homossexuais, não tem problema nenhum. Então, vai se identificando com a teoria, porque na segunda parte eu vou abrir para perguntas, que vocês compartilhem histórias para a gente poder debater em cima disso, porque é de fato um tema muito importante. Então aí algumas pessoas já colocaram, tem gente que não conhece a história da caixinha e do fio desencapado, tem gente que conhece, eu vou então falar de uma forma resumida que historinha é essa. Começou, a primeira pessoa que eu vi falando dessa brincadeira foi justamente um comediante americano fazendo o seu stand-up show, fazendo o seu show de comédia, e ele foi fazer uma brincadeira de como funciona o cérebro masculino e como funciona o cérebro feminino. E aí ele fez uma comparação, que o cérebro masculino é como se fosse uma série de caixinhas dentro dessa cabeça. Já o cérebro feminino, como se fosse um monte de fio desencapado. Então ele usou uma metáfora numa comédia, numa história para ser engraçada, mas ela foi baseada, sim, em muita teoria que explica algumas coisas fundamentais sobre energia masculina e feminina. Então eu vou usar essa metáfora para facilitar aqui o entendimento. Então olha só, ele foi um dos primeiros que apresentou isso, como eu disse, num stand-up show, um americano, e depois, para quem conhece, aquele pastor mineirinho, que tem um jeito muito legal de falar, ele bastante didático, né? O pastor Cláudio Duarte, ele tem vários vídeos dele aí no YouTube, no Facebook, sobre vários temas, principalmente envolvendo relacionamento. E ele também abordou essa história das caixinhas e dos fios desencapados, já do jeito dele, o jeito mais brasileiro e um jeito mineirês, que ele conta de um jeito muito legal, é muito divertido. Vou explicar aqui a teoria de uma forma resumida para vocês. Por que é que se diz, então, que a mente masculina funciona como se ela tivesse uma série de caixinhas? Ela realmente funciona assim, eu sei que quem está aí do outro lado vai concordar comigo. Eu vou dando aqui os exemplos e vocês vão se identificando, tá? Por que caixinhas? Porque na mente do homem, ou já vou começar a fazer aqui a mudança na linguagem, tá? A mente
da energia masculina predominante. Ela funciona através de caixinhas, ou seja, cada assunto, cada tarefa, cada coisa, cada foco que esse homem vai dar fica armazenado numa caixa. Então, se ele chega cansado do serviço, chegou em casa e ele tem algo importante para fazer, por exemplo, antes de jantar, ele precisa consertar o chuveiro, porque ele sabe que o chuveiro está quebrado, daqui a pouco ele precisa tomar um banho e tem que consertar. Hoje, a demanda de hoje, ele precisa consertar o chuveiro. O foco dele naquele momento é abrir a caixinha do tenho que consertar algo em casa, vou consertar o chuveiro, para depois ir para a próxima atividade. E aí o que acontece? De repente vem a esposa e começa a falar também de compras que tem que ser feitas no dia seguinte, de que tem que ir no supermercado, de quem eles vão visitar no final de semana. A cabeça do homem faz o quê? Começa a dar tilt, porque ele, opa, peraí, deixa eu fechar aqui a de consertar o chuveiro, porque agora eu preciso falar das compras aqui que a minha esposa está falando para amanhã. E o homem realmente não acompanha, é uma caixinha de cada vez, ele fecha uma e abre outra, fecha uma e abre outra. É assim que funciona a energia masculina, por incrível que pareça. Numa brincadeira dessa, explica? Sim, explica. E eu vou dizer qual é a teoria que tem por trás. Mas sim, ela funciona mais ou menos como caixinhas. Dali a pouco, a esposa quer conversar sobre alguma coisa do relacionamento. Opa, peraí, eu preciso fechar a caixinha aqui da manutenção das coisas da casa e vou abrir a caixinha do nosso relacionamento, a caixinha do relacionamento. É uma caixa de cada vez. Abre uma caixa e fecha outra. Não sobrecarregue homens com muitos assuntos, fazendo com que ele tenha que abrir várias caixas. Ele vai começar a ficar confuso. O foco dele vai dispersar de uma forma muito grande. E aí você, que, por exemplo, é uma mulher e tem a energia, ou tem energia feminina predominante, vai achar que aquela pessoa é lenta ou não está dando valor, ou não está dando atenção para você, porque não está conseguindo focar. Então, a mente masculina, de uma forma geral, funciona realmente através de caixinhas. É uma caixinha de cada vez. E aí teve também uma brincadeira que também tem fundamento isso, dizendo que uma das caixinhas principais na mente masculina é uma caixinha chamada caixinha do nada. Muito bem, o que é a caixinha do nada? É aquela caixinha de quando você vê o homem parado sentado na televisão, só ali mudando televisão de canal, ele mal está prestando atenção no que está acontecendo, ou às vezes ele olha para o programa, ele olha para a TV, mas parece que ele está longe. Sabe quando o olhar do homem está lá no infinito e ele não está pensando em nada? Porque muitas vezes ele, por estar cansado, sobrecarregado, não importa o motivo que for, precisa de um momento onde tenha pouca atividade cerebral. E aí ele entra nessa tal caixinha do nada, que é quando a esposa chega, por exemplo, no que você está pensando? Ele, nada. E é verdade, não é uma mentira isso. E o homem gosta muito de ficar nessa caixa do nada, que é para dar uma aliviada nas coisas. É uma tendência da energia masculina, já vou explicar por quê. E é perfeitamente normal isso, tá? É algo comum e não é problema isso, é característica. Muito bem, então a mente masculina funciona através de caixinhas. E uma das caixas principais é essa, que principalmente muitas mulheres não entendem a necessidade. E sim, para a figura, para a energia masculina, essa caixinha do nada faz muito sentido. Muito bem, dito isso, vamos então para entender por que no caso do cérebro feminino, como foi dito nessas brincadeiras, nessa piada, e também aí pelo pastor, por que é que se diz que então a mente feminina funciona como um monte de fio desencapado? Funciona como um monte de fio desencapado porque é mais ou menos assim. Você começa a conversar com a mulher a respeito do foco inicial, por exemplo, que é você chegar em casa, tem que consertar o chuveiro. Olha, estou indo no banheiro agora consertar o chuveiro para a gente poder tomar um banho, porque você falou para mim que durante o dia teve algum problema, vou lá consertar. E aí ela começa a emendar os assuntos. Sim, depois que você consertar, depois eu preciso te falar das compras que precisa fazer amanhã, porque precisa passar no supermercado tal e fazer algumas compras, está acabando aqui os legumes, precisa passar no hortifruti. Aquele mesmo hortifruti que um dia eu falei para você que minha mãe conheceu e deu a dica para gente de que é um hortifruti muito bom. Aliás, está fazendo muito tempo que a gente não visita a minha mãe, é bom a gente visitar ela no final de semana, a gente deve jantar no sábado à noite com eles, porque faz muito tempo que a gente não vai lá. Inclusive a minha irmã vai no domingo, é capaz a gente também almoçar no domingo, porque aí a gente vai ver o nosso sobrinho. Pronto. O que acabou de acontecer?
um assunto foi emendando no outro, que foi emendando no outro, que foi emendando no outro, como se fosse um monte de fio desencapado, um encostando no outro e dando carga elétrica ali, e ativando uma série de pontos da memória daquele cérebro feminino. E é assim que a mente de uma energia feminina, então não só falando mais de mulheres, mas de energia feminina, funciona. Ela funciona conectando um assunto com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, e de repente parece ali um monte de fio desencapado, tudo encostando no outro. E enquanto isso, tá a mente masculina lá, peraí, abriu a caixa aqui do chuveiro. Daqui a pouco, peraí, abriu a caixa das compras. Não, agora abriu a caixa da visita no fim de semana da mãe. Ih, peraí, mas agora tem a irmã e o sobrinho no domingo. E o homem vai ficando pirado. E então, como é que funciona na energia masculina e feminina fazer uma DR? Pensa na diferença entre caixinha e fios desencapados, como é que eles se juntam na hora de fazer uma DR? Vamos conversar sobre a discussão que nós tivemos hoje no almoço. Agora estamos mais calmos, vamos conversar. O que é que o homem, a energia masculina vai fazer? Vai abrir a caixa da discussão que aconteceu no almoço e vai se focar nela. E no primeiro instante em que a mulher falar assim, olha, o que a gente discutiu quando você falou aquilo foi a mesma coisa que há 2 anos atrás você comentou comigo e eu também não tinha gostado, quando a gente foi fazer aquele programa e que, inclusive, a sua mãe um dia disse que você... E começou a juntar com outros assuntos. Peraí, 2 anos atrás, peraí, falou da minha mãe, peraí. E ele vai tentando abrir as caixinhas no meio da discussão. E a mulher, para fazer a discussão, ela vai emendando um assunto no outro. Então, gente, olha que maluquice vai acontecendo se eu não sei como as outras energias funcionam, como a característica do outro funciona, e vai dando tilt. Caixinha com fio desencapado não combina. Muito bem. Então, a metáfora, a primeira teoria que eu estou trazendo é justamente essa, para poder dizer, peraí, é mito ou verdade essa brincadeira que fazem sobre as caixinhas e sobre fio desencapado? Não é mito não, ela se baseia realmente em conceitos e um deles é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Existe sim características predominantes na energia masculina e características predominantes na energia feminina. É perfeitamente normal e comum isso acontecer, é a característica presente em cada uma delas. E aí essa questão das caixinhas e dos fios desencapados funcionam como uma forma, uma metáfora para explicar tudo isso. Então, olha só, característica principal, características da energia masculina. A energia masculina é um tipo de energia que a gente chama de energia mais resolutiva. E a energia feminina é uma energia que eu costumo chamar de energia mais conectiva. Tá bom, Rodrigo, o que é isso de um ser energia resolutiva, o outro ser energia conectiva? Vamos entender de uma forma mais simples, então, porque a forma mais simples de se relacionar isso é justamente encontrando essas características na história da caixinha e do fio desencapado. Então, vamos lá. O que é uma energia resolutiva? Uma energia resolutiva é uma energia que faz o seguinte: ela procura pegar coisas que são grandes, problemas, dificuldades, qualquer coisa, em qualquer área da vida, área pessoal, profissional, ela procura pegar algo que é grande e deixá-lo menor, para poder resolver, porque o resolutivo é isso. A energia resolutiva, ela tende a resolver. Então, também é uma energia que tende a esvaziar. Se eu estou, por exemplo, com a mente cheia, a tendência da energia masculina é fazer o quê? É esvaziar essa mente, é aliviar. Daí a necessidade, por exemplo, da caixinha do nada. Olha a necessidade aí. Como é uma energia resolutiva, ele precisa de algum lugar para desafogar, para aliviar. E esse nada ajuda a aliviar, a esvaziar. Então a energia masculina ela é resolutiva. Ela é muito focada. Justamente por ser mais resolutiva, ela é muito focada. Então ela tende a dar foco numa coisa. Aí a questão da caixinha, uma de cada vez. Foca naquilo, resolve e vai para outra etapa. Vai para outra caixa. Se ficar misturando muito, ela não consegue resolver. E aí, ao invés de diminuir, ela tende a ficar maior. É uma energia que tende a ficar mais complexa. E a energia masculina não gosta disso. Então, a resolutiva tende a fazer coisas grandes ficarem pequenas. Já ouviram aquela frase, fazer tempestade em copo d'água?
É basicamente pegar algo que é pequeno e fazer ele ficar maior. Essa característica, de qual energia é? Olha só, se a energia feminina é conectiva, essa é uma tendência da energia fazer o seguinte: ela quer pegar algo que, por mais simples que seja, ela vai conectando com outras coisas e outras histórias e dando mais significado. Ela vai se conectando com mais coisas. Então, a tendência dessa energia é contrária à energia masculina. Ela já tem uma tendência de ser conectiva, de se conectar com mais coisas. Então, ela costuma pegar algo que é pequeno e deixá-lo maior para ter mais significado. Esse é o grande foco dessa energia. Percebem que é uma energia que tem uma característica completamente diferente? No caso da energia masculina, que é mais resolutiva, ela tende a ser mais o quê? Ela tende a ser uma energia um pouco mais lógica e um pouco mais racional, para poder focar e resolver. No caso da feminina, ela tende a ser um pouco mais emocional e mais acolhedora, porque ela vai dando significados e vai se conectando com mais histórias. É por isso que numa discussão, numa conversa, ela vai se conectando com vários pontos da sua história, vários momentos, como nesse exemplo da DR que eu dei. Começa falando agora de um problema que aconteceu hoje, se conecta com algo do ano passado, que se conecta com algo de 5 anos atrás, que se conecta com algo que é entre os dois, se conecta com algo que é familiar, que se conecta com outro algo que aconteceu entre amigos, porque essa energia ela tende a ser conectiva para ganhar novos significados, sensações e tudo mais. Ela faz com que ela seja então mais emocional. Então percebem que são duas energias que são bem distintas, bem diferentes uma da outra. A energia que é mais conectiva, ela tende a fazer o quê? Com que a pessoa se comunique mais. Então quem tem a energia feminina predominante, que é a energia conectiva, vai ser uma pessoa que vai falar mais. A energia que é masculina e mais resolutiva vai ter uma tendência a falar um pouco menos, porque ela é mais focada, ela vai, fala, se comunica, encerra, atingiu o objetivo, acabou. Então percebe que essa metáfora da caixinha e do fio desencapado, por mais que seja uma grande brincadeira que se faz com esse cenário, se baseia realmente numa característica de energia masculina e feminina. Isso é muito profundo, isso é muito verdadeiro, tá, gente? Isso é científico, não é algo que é só para ficar ali na brincadeira, não. E vou ainda mais longe. Eu falei muito aqui de energia masculina e feminina. Então vou agora já responder algumas possíveis perguntas que talvez alguns estejam fazendo do outro lado, que seria o seguinte: tá bom, então existe homem, peraí, eu sou homem e estou me identificando mais com essa característica de energia conectiva, sou de falar mais, de me conectar com mais histórias, sou mais emocional. Então olha só, existem homens com a energia feminina mais predominante e não tem nada a ver com preferência sexual isso, tá? É forma de comportamento, é algo que se complementa na personalidade dessa pessoa, é característica mesmo da pessoa, não tem nada a ver com preferência sexual. Mas pode então ter homem com a energia feminina mais predominante e mulheres com a energia masculina mais predominante? Sim, pode ter sim, não tem problema nenhum. Qual é o grande segredo da coisa? De como fazer tudo isso ficar saudável. O grande segredo para que isso tudo fique saudável é conhecer como você funciona. Conhecer o princípio, saber como você funciona e, principalmente, saber como é a característica da outra energia para saber como lidar com ela. Só isso. Você não precisa renegar, não precisa negar, muito pelo contrário, tudo aquilo que a gente nega acaba atrapalhando na nossa vida. A gente precisa aceitar, entender como a gente funciona e aceitar para poder lidar com a gente mesmo e também depois com o outro que tem uma característica muito diferente. Então, existem sim homens com energia feminina predominante e mulheres com energia masculina predominante. Muito bem. Dito isso, aonde a gente vai chegar na hora de juntar os dois? Porque tem uma outra característica importante nessa questão das energias. Uma coisa é a energia natural. A minha mais natural pode ser a masculina ou a feminina, beleza. A questão é, peraí, se eu, por exemplo, tenho energia feminina e eu tô agora procurando resolver um problema.
o que que eu faço? Porque a minha feminina ela é mais conectiva, mas eu preciso resolver um problema. E aquela que é mais focada e mais objetiva é a masculina. Então, tem como eu desenvolver recursos para usar também a minha energia masculina? Tem. Se eu conhecer a característica, eu posso utilizá-la para resolver um problema e depois volto para a minha natural. Aí é uma outra dica de como lidar com as coisas do dia a dia e também lidar com a outra pessoa. Se a outra pessoa, num determinado momento, está com a energia mais masculina para resolver um problema, está presente, eu uso um pouco da minha masculina, ainda que não seja natural, mas se eu conhecer, se eu aprender, eu uso um pouco da masculina para a gente poder resolver junto e rápido algum problema e depois volto para a minha mais natural, que é a feminina, por exemplo. Não tem problema, eu só preciso saber como elas funcionam e utilizar a energia no momento mais adequado. Se eu estou para resolver um problema, é ideal uma energia mais masculina. Se eu estou, por exemplo, fazendo um processo mais de socialização, de conhecer pessoas, estou indo numa festa do local de trabalho da minha mulher e quero me socializar um pouco mais, então o que que eu faço? A energia mais viável para socialização é a feminina, é mais conectiva. Então eu uso um pouco mais da energia feminina nesse momento e ok, sigo naturalmente, sabendo como ela funciona, usando uma energia que é diferente da que predomina em mim. Mas eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver nisso. Então o desafio que eu faço aqui não é só também de passar o conhecimento, mas o de provocar a usar a roupa ideal para o evento ideal. Usar a energia ideal para aquilo que é o foco do momento. Você não vai, por exemplo, num baile à fantasia todo formal, e você não vai num baile de gala fantasiado de sei lá o quê, de fantasiado de palhaço. É usar a roupa ideal no evento ideal. Portanto, se você está focado em resolver um problema, usa mais a masculina. Se você está focado mais em se conectar ou entender como a sua mulher, por exemplo, está agora se conectando com algo mais emocional, use a sua emocional para, no mínimo, ter empatia. Ela pode ter um grau menor do que a que você usa como masculina, mas é só você saber como ela funciona para você minimamente ter uma ideia de como outra pessoa está funcionando naquele momento para se conectar com ela. É só uma questão de uso. Então, eu estou dando dicas aqui justamente para poder explorar, primeiro, para se conhecer da forma mais natural e também para explorar a característica do outro. Então, vamos lá. Teoria número 1 foi essa, a teoria das energias. Energia masculina e energia feminina são energias diferentes e não adianta você, como homem, querer provocar uma mulher a ter o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de estrutura mental que você tem. E vice-versa, você como mulher que tem uma estrutura, não adianta forçar o seu marido ou forçar um homem a ter a estrutura mental que você tem. São estruturas diferentes. Então, qual é a ideia? Ao invés de rejeitar, é você realmente olhar aquilo com uma admiração, como alguém que... Até aquela pergunta de assim, nossa, como é que essa pessoa é capaz de fazer isso? E que isso sirva de estímulo e não como algo assim, poxa, como é que ela é capaz de fazer isso? Como quem só esteja reclamando. Se você tiver a tendência de reclamar, você vai rejeitar características diferentes. Então, a ideia é aceitar, abraçar e se conectar com uma outra pessoa, no mínimo admirando, nossa, como é que ela consegue fazer algo? Como é que ela consegue pensar em tanta coisa ao mesmo tempo? Nossa, como é que ele consegue se focar naquilo e resolver aquilo tão rapidamente? Eu estava lá pensando em 1000 coisas. Pois é, porque cada um funciona de um jeito. Então, você poder admirar e usar aquilo até como processo de aprendizado. Admirar a característica oposta. Teoria número 2 que eu vou trazer aqui agora. Teoria número 2 é a teoria chamada pisando no meu calo. O pisando no meu calo é assim. Você sabe quais são os piores sentimentos que um homem pode ter e os piores sentimentos que uma mulher pode ter? Aquilo que mais incomoda. O tipo de sentimento que mais incomoda um homem e o tipo de sentimento que mais incomoda a mulher. Então, que situação que você acredita que seria que mais incomoda, que mais pisa no calo de uma figura masculina ou energia masculina predominante? E qual é o grande calo da energia feminina? Porque eu vou apresentar isso aqui para vocês, para que vocês saibam principalmente o que não fazer com o sexo oposto.
como não piorar uma situação se ela já estiver ruim, ou como não fazer com que a situação fique ruim se a sua relação está indo bem. Lá, vou dizer agora quais são os calos principais da masculina e os calos principais da feminina. Olha só, vamos ver se vocês, pelo que ou escreveram aí no bate-papo, nos comentários, ou estão fazendo, mesmo que sozinhos, não tem problema, mas vamos ver se confronta e se bate com aquilo que vocês estão pensando. No caso da energia masculina, as piores coisas que podem acontecer com a energia masculina. Então, olha só. Primeiro, número 1, ser criticado ou ser criticada. Energia masculina, ser criticado, receber muita crítica. Número 2, sentir-se controlado. O ser criticado tem muito a ver com um confronto à energia masculina predominante, aquela energia que é resolutiva. Sentir-se controlado é a mesma coisa, porque o sentir-se controlado faz com que aquela pessoa se enfraqueça para resolver problemas. Então pega uma das principais características da energia dela e faz ela sumir, faz ela desaparecer, enfraquece completamente. Então, calo número 1 da figura masculina, ser criticado. Calo número 2, de sentir-se controlado, perdendo autonomia. E uma frase para acabar com energia masculina. É você dizer que essa pessoa está errada. Energia predominante masculina que ouve essa frase e você está errado, derruba qualquer energia masculina. Isso, inclusive, afeta, e não é brincadeira isso, mais para frente eu vou explorar mais questões sexuais, questões da sexualidade, da intimidade. Isso afeta, inclusive, a intimidade, a sexualidade de uma figura masculina ou de uma energia masculina predominante. Faz com que ela se enfraqueça muito. Dizer essa frase e, enfim, combinar essas 3 coisas. Ser criticado, sentir-se controlado e ficar dizendo para essa pessoa que ela está errada. E aí já tem alguém dizendo, meus calos são masculinos e eu sei que é uma mulher, né? Não tem problema. Lembra do que eu falei no começo, tem mulheres com energia masculina predominante, tem homens com energia feminina predominante, não tem problema. Vai se identificando. Mas olha só, esses 3 calos, gente, para acabar com energia masculina é só, combina os 3 e acaba com a energia masculina. Ou seja, não façam isso, por favor. A gente quer relacionamentos mais saudáveis. Então vamos lá. Calos da energia feminina. Quais são os calos da energia feminina? Vamos ver se vocês adivinharam aí. Grande abraço para quem me mandou um abraço aí. Querido Wesley, beijo para você. Olha só, calos da energia feminina. Número 1, e teve alguém que acertou, mandou muito bem. Tornado Motopeças, mandou muito bem aí, meu querido. Sentir que não é vista. Porque para uma energia que é conectiva, ela quer se conectar. Então, quem quer se conectar quer ver e ser visto. E energia feminina que não é vista, aquilo que ela faz, se está bem, se está bem feito, ou se no mínimo foi, sabe, valorizar o esforço, mas ela ser vista, ser observada, ser reparada. Isso, se ela não é vista, reparada, essa energia, vai lá para baixo. Número 2, sentir que não é compreendida. Tem uma certa relação com a questão do ser vista, mas essa energia ela requer um pouco mais. Não é só ser vista, ela quer ser compreendida, ou no mínimo perceber que está existindo um esforço em ser compreendida. Caso contrário, ela é um calo muito forte, é um calo que dói muito esse na energia feminina. E agora vamos para a frase, né? Eu dou 2 características de uma frase, para não dizer de jeito nenhum para a energia feminina. Qual que seria a frase? É dizer a frase, você é feia, ou você está feia. Porque isso mexe muito com a característica de conexão dela. Mexe com a autoestima e mexe com a capacidade de conexão. Ainda que você esteja dizendo algo, que eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, não, mas esse negócio de beleza exterior é superficial e tal. Gente, não menosprezem isso. Tá? Por favor, não menosprezem isso, porque a questão com a forma da pessoa estar sendo vista e algo relativo à beleza não afete a beleza dela, não ofenda a beleza dessa pessoa.
por mais que tenha toda essa ideia e que eu concordo plenamente, tenha exterior, tenha interior, beleza interior é muito mais importante, tudo bem. Não mexa com a beleza de uma figura, de uma energia feminina. Não diga você é feio ou você está feia. Isso acaba com aquela energia. Então tá aí, a teoria número 2 se baseia na teoria dos calos. Pisando no meu calo, como é que eu piso no calo de alguém? Ou seja, não faça isso. Para você melhorar a conexão com uma energia diferente da sua, então vamos lá. Resumindo, energia masculina, piores calos, ser criticada, sentir-se controlada e ficar dizendo que a pessoa está errada. Energia feminina, os 3 piores calos, sentir que não é vista, sentir que não é compreendida e dizer para esta pessoa com essa energia, você é ou está feia. E outras características similares à questão da exposição, questão física. Não façam isso. Ditos aqui os 3 calos, eu quero que vocês, então, por favor, vão aí se identificando o que é que vocês recebem muito e acaba atrapalhando a vida de vocês. Qual é o comportamento que vocês têm com o outro e acaba provocando algo negativo no outro. E se já identificaram, no meio dessa teoria, onde é que você está errando e o que é que você precisa começar a fazer de diferente para ter relacionamentos mais positivos, mais saudáveis, mais legais, sem ofender, sem ficar cutucando o calo da outra pessoa e respeitando as diferenças que existem entre as energias, para que a gente tenha um relacionamento mais saudável. Então, vai se identificando com isso, porque daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e para debate, para tirar dúvidas. Agora eu vou falar de um problema, um calo comum aos dois. Um calo que faz com que qualquer relacionamento ele simplesmente se dissipe. A energia existente ali que está unindo aquelas figuras, aquelas 2 pessoas, essa energia ela simplesmente se dissipa, ela vai embora se esse calo for pisado, principalmente porque é pisado por ambas, pelas 2 pessoas. E o nome deste calo é disputa por poder. Disputa por poder é um calo comum aos 2. Fez a disputa por poder, a coisa simplesmente vai embora. O relacionamento vai se deteriorando por conta de disputa por poder. É a grande luta, a grande briga que se tem por querer ter razão ou por querer estar maior ou um pouco mais à frente do que o outro. Disputa por poder em diversas áreas, pode envolver questão profissional, pode envolver discussões do dia a dia, de coisas do dia a dia da casa, coisas envolvendo outras pessoas, família, de quem quer melhor o quê. Começou nessa disputa de poder, acaba com qualquer relacionamento. E aí a provocação que eu faço aqui é, então o que aconteceria se ambos se focassem em dar o braço a torcer? Mas tem que ser os 2. A disputa por poder, ela simplesmente se encerraria e abriria espaço para relações saudáveis, para algo muito mais saudável. E essa é a ideia, esse é o objetivo. O objetivo é a gente, então, aprender a dar o braço a torcer e admirar uma energia oposta, uma energia completamente diferente da sua. Isso é muito legal. E, por fim, já que eu falei da disputa de poder, para poder encerrar essa primeira parte, eu vou falar de uma frase de um cara que eu admiro e estudei bastante, que é o Jung, é um dos psicanalistas, sou um psicanalista junguiano, e ele fala uma frase muito legal a respeito do poder e do amor. Por que é tão importante abrir mão dessa disputa de poder? Porque ele fala uma frase muito legal comparando aí a questão do poder e do amor. Então ele diz o seguinte, abre aspas, onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Fecha aspas. Ou seja, se existir poder, não vai existir amor. Se está existindo amor, a disputa por poder vai embora, ela enfraquece. Não existe desejo por poder. Mas se eu estou desejando poder, eu vou desejar muito menos o amor. Então, para relacionamentos mais saudáveis, essa questão final, essa dica final que eu estou dando aqui de abrir mão de poder, parem com disputas. Abrindo mão de poder vai dar um espaço muito maior para amor, para relacionamento saudável, para um projeto
porque relacionamento é isso, é um projeto dessas duas pessoas que decidem se unir. Muito bem, dito tudo isso, eu apresentei aqui teorias principais de uma forma resumida do que interfere na questão de energia masculina e feminina. E esta primeira parte da palestra, eu estou dando por encerrada. Então, aquilo que eu tinha como informação, conceitos para passar, eu estou encerrando. Muito bem, o que vai acontecer agora? No Instagram, eu vou encerrar a transmissão e vou começar novamente. Aí eu vou abrir para perguntas e para tirar dúvidas. Legal? Então, quem está nas outras ferramentas, por favor, continue conosco, que a gente vai agora para a segunda parte, que é para a parte de tirar dúvidas, esclarecimentos, e quero saber dificuldades, problemas que vocês vêm tendo com o sexo oposto e como ter um relacionamento saudável. Vamos debater, que é bem legal, tá?